tarde a todos. É uma grande honra estar aqui, convidado para comemorar essa grande data do escritório Rocha Net. 60 anos é um feito. Procurei trazer algumas experiências que eu entendo que nesse ano foram relevantes na nossa primeira Câmara, ou na nossa Câmara Reservada de Direito Empresarial. O tema recuperação judicial passou a ser um tema quente, um tema que está nas primeiras páginas dos jornais, do Valor Econômico, e, de fato, acredito que seja o local onde deveriam estar, de fato, essas notícias. Deixou de ser coisa de submundo ou negociata, mas, na verdade, o que a recuperação judicial é fruto do desenvolvimento do capitalismo. Quando nós analisamos, vemos as outras economias mais desenvolvidas, lá também existem recuperações judiciais, ou seja, o sucesso do empreendimento também traz consigo alguns fracassos, alguns ajustes, e os ajustes são as recuperações judiciais. As recuperações procuram ou tendem sempre a preservar a atividade econômica viável. Muitas vezes uma situação apenas de liquidez, outras também uma situação de déficit patrimonial. Mas sempre buscando o restabelecimento da atividade, da preservação, restabelecimento do curso lucrativo de uma empresa. Buscando sempre preservar a atividade econômica, os empregos e a economia como um todo. Então, nesse ano que passou, eu identifiquei, afora esse, de bastante relevância para o produtor rural, 3 temas, basicamente, que eu vou discorrer rapidamente, que diz respeito à alienação fiduciária, basicamente, mais especificamente, da alienação fiduciária de recebíveis, e mais especificamente falar sobre não performados. Tivemos casos muito interessantes esse ano, nós vamos ver, em relação a essa questão que acabou revisitando alguns conceitos, mudando até uma posição que já estava consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça. Não ainda virou-se a tendência, mas nós vamos ver que existia já uma posição bastante consolidada no sentido quanto à questão da exigência da especificação das garantias. O que, no caso dos recebíveis não performados, não há como se especificar. Então, esse é um ponto. Outro ponto que também vou abordar é a questão da essencialidade, bens de capital essenciais, na linha da exceção à regra das alienações, em que, no período de estays, não há uma suspensão da execução dos ativos. Isso também é um tema muito quente, muito forte. E, por fim, eu vou falar sobre um caso bastante interessante, não comum, que é de uma recuperação extrajudicial de muito relevo. Nós tivemos julgamento encerrado na semana passada, bastante interessante também. Então, aqui o João está comandando a maior recuperação do Brasil e parabenizo pela sua condução. Então, basicamente, a questão da alienação fiduciária, ela tem como foco esse parágrafo 3º do artigo 49. Tem 2 disposições. A primeira delas é a extraconcursaliedade dos créditos
garantidos por alienação ou cessão fiduciária. Então, estabelece o parágrafo 3º, na primeira parte, que não se sujeitam aos efeitos da recuperação o credor proprietário fiduciário. Então, aí nós estamos falando da extraconcursalidade. E na segunda parte desse mesmo parágrafo 3º, fala-se dos bens essenciais, bens de capital essenciais, que é uma exceção a essa regra da não sujeição, pelo menos no período de esteio. Não vamos entrar no mérito quanto à questão desse tratamento privilegiado da garantia fiduciária, porque essa foi uma opção legislativa. Ou seja, é de fato uma exceção a toda a regra da concursalidade de credores da recuperação judicial. Ou seja, fora da recuperação, os credores vão atrás dos seus créditos, vão atrás dos bens, e o que vale é quem chega primeiro ao ativo do devedor. No âmbito da recuperação judicial, tudo muda. Há um concurso. Na verdade, todos passam a estar no mesmo plano, exceção feita aos bancos que emprestam com essa condição de garantia fiduciária. Então, existe muita crítica, mas vamos deixar a crítica de lado e vamos aceitar que foi uma opção legislativa. Então, a questão que já está consolidada no Tribunal de Justiça é o requisito para a validade da garantia fiduciária da especificação e individualização das garantias. Nesse contexto, o que aconteceu no mercado financeiro foi a meu ver, um aprimoramento das operações de maneira a buscar uma redução de custo dos empréstimos, utilizando a alienação fiduciária, primeiro com imóveis, depois para equipamentos, e aí indo em direção a ativos de maior liquidez, ou seja, mais próximo da realização do dinheiro. Na verdade, nós sabemos que o dinheiro é o que faz mover as coisas, ou seja, é com o dinheiro, fruto final do dinheiro, é que se paga todo o investimento, toda a cadeia de insumos e obtém-se o lucro. Então, o dinheiro é o objetivo, seja do banco, seja das empresas. E o mercado financeiro foi evoluindo no sentido de se estabelecer como garantia aquilo que mais se aproximava do dinheiro, mais liquidez. E chegamos aí a uma modalidade muito, e talvez a principal hoje utilizada, não só empresas em dificuldade, mas qualquer uma, que é a cessão fiduciária dos recebíveis. Então, entendo que isso tenha sido um aprimoramento do setor financeiro e das empresas com vista do quê? A redução do custo. Então, nós sabemos que o custo do dinheiro, o custo do financiamento, ele tem pelo menos duas vertentes. A primeira é o valor do dinheiro do tempo, que depende de risco. E outra depende de risco e que afeta as taxas. Então, quanto mais mitiga-se o risco, quanto mais reduz-se o risco, reduz-se o custo financeiro, e é o que todos buscam. Não só os bancos, mas também quem toma, que é o empréstimo a custos mais baixos. O banco, ele tem esse fator de risco, se ele reduzir ou mitigar, também continuará tendo resultado. Então, essa prática, essa evolução do mercado financeiro é que levou a essa modalidade de financiamento baseado em alienação fiduciária, cessão fiduciária de recebíveis, cessão fiduciária de créditos. Então, entendo que isso tenha sido uma evolução do mercado no sentido de onerar ativos mais líquidos, reduzindo, portanto, o custo de investimento. Ou seja, baixo
Juros mais baixos, com menos burocracia na realização, menos custos na execução extrajudicial quando comparado com as execuções convencionais e, portanto, e mais liquidez. Então, na visão de Jorge Lobo, ocorre, em relação à cessão fiduciária em garantia, decorre um crédito mais fácil, rápido e barato. E quando o credor fiduciante assegura a satisfação do crédito de forma mais eficaz e plena. Então, qual que é a primeira questão que se coloca? Os créditos não perfumados são passíveis de cessão fiduciária para fins da extraconkursalidade prevista no artigo 3º do artigo 49? Então, aqui existe uma distinção que hoje está bem clara em relação à cessão fiduciária do crédito ou cessão ou alienação do título. E me parece que toda a jurisprudência que se formou no tribunal enfocava a questão da alienação fiduciária do título. Daí porque a necessidade da individualização dos títulos. Coisa que nem é possível fazer no caso de cessão fiduciária dos créditos. Existe arcabouço legal, eu não vou percorrer todos eles, mas suficientes, a meu ver, para justificar esse tratamento de extraconkursalidade. O caso representativo, a meu ver, leading case ou paradigmático, foi da Livraria Cultura. Então, em que reconheceu-se a validade da cessão fiduciária de recebível de cartão de crédito e débito para fins de extraconkursalidade. Aqui ficou muito claro que tanto a questão da extraconkursalidade quanto a questão da essencialidade. Porque grande parte das vendas de varejo hoje é feita com cartão de crédito. E a cessão fiduciária dos créditos era feita por maquininhas de cartão. E lá verificou-se muito claramente a impossibilidade de se fazer individualização daquilo que decorre da cessão, decorre do crédito, que seriam os boletos de cartão. É impossível. Venda de 20, 30 reais, aos milhares. E lá, então, a meu ver, foi a mudança, foi isso que acabou acarretando a mudança que, no acórdão citado também, o colega Hamid Bidini, que se aposentou há pouco, grande colega, ele foi o relator e reconheceu, no caso da Livraria Cultura, ele menciona, inclusive, revisão do posicionamento, ou seja, revisão do posicionamento que até então ele tinha em relação à necessidade dessa individualização e especificação para crédito a performar, aqueles que não existem ao tempo da celebração da garantia. Cessão de parcelas de créditos futuros formalizado na cédula bancária, tem um escopo de garantir a dívida assumida com emissão do título e com ela o agravado passou a ser titular temporário dos direitos de crédito oriundos do cartão de crédito. Garantia ofertada que atende o pressuposto legal de individualização. Esse, a meu ver, foi um case que era inegável no modelo ou no pensamento tradicional. Por quê? Porque a lei, pela própria redação, fala em ativo fixo, tem uma noção de ativo fixo, retirada, tudo indicando um bem material, e não ações de empresa holding, de ações de empresas. Então, isso aqui é um item bastante interessante que está aí para ser apreciado. Aqui é uma outra questão bastante interessante que nós tivemos na concessionária de serviços públicos, concessionária de serviço público, aeroporto.
Ela foi concessionária projeto feito em Project Finance, ou seja, todo o pagamento dos empréstimos, lucro e ônus das concessões, baseado no próprio giro dos negócios. Então, foi feito na modalidade de Project Finance, a dívida é totalmente paga com recursos gerados pela própria concessão, e lá existe um sistema bastante sofisticado de inserção fiduciária de recebíveis, que todos os direitos da concessão carregam para uma conta, que é uma conta que acaba direcionando e separando os ônus dos financiamentos, e o que sobra vai para o acionista. O que acontece aqui? Nós tivemos uma discussão interessante, que a alienação fiduciária, a cessão fiduciária dos recebíveis da concessão, em se tratando de companhia concessionária de serviço público, ela está sujeita a alguma restrição, além daquelas previstas em lei, e aqui nós vimos que tem um artigo aqui a questão se permanece rígida a estrutura da garantia fiduciária diante do comprometimento da capacidade concessionária, da adimplemento da obrigação, e a resposta é que existe aqui um complicador adicional, nesse caso, que é a lei de concessões, que prevê no seu artigo 28 que nos contratos de financiamento as concessionárias poderão oferecer em garantia direitos emergentes da concessão até o limite que não comprometa a profissionalização e continuidade da prestação de serviço. Então, é um dado a mais, e que o mercado, na época, quando discutia, dizia que isso não poderia prevalecer sob pena de se ter um abalo na segurança jurídica dos investidores. Mas isso estava claro na lei, nos contratos de concessão e, inclusive, nos contratos de financiamento. O que acontece? As instituições financeiras, no regime de Project Finance, concorrem com o risco. E naquele momento em que houve o estudo da concessão e o bid da concessão, eles verificaram que existia uma folga para remunerar investidores financeiros e investidores dos acionistas da concessão. Só que os números da concessão, por conta de conjuntura econômica, acabaram se deteriorando. E acabaram o fluxo de caixa, o fluxo de recebíveis livres para oneração, acabou enfrentando esse limitador do artigo 28, e que entendemos que devia prevalecer. Então, segundo a lei de concessões, apenas está disponível para fim de operação e garantir os direitos emergentes da concessão que excedem aqueles necessários à operacionalização e continuidade do serviço. Essa é uma exceção legal à liberdade de contratar, que impõe limite à expulsão do crédito. Aqui, as palavras de Marçal Justen, ele entende que não é possível onerar parcelas destinadas a remunerar mão de obra, saudade de tributos, na verdade, todas as despesas da concessão, inclusive as relacionadas aos ônus da concessão, exceção feita aí a amortização dos bens particulares do concessionário. Essa é uma coisa que nunca havia sido enfrentada pelos investidores, no caso, em relação a essa questão aí das garantias. Achava-se que o sistema do Project Finance era a prova de fogo, e na verdade ela não era. Não por conta de insegurança jurídica, mas por segurança jurídica. A lei quer prever o serviço público, quer prever a continuidade do serviço público em detrimento do financiador, que ele concorre com risco. Ele não é apenas banco, ele concorre com risco, inclusive
se deteriora a condição financeira da concessão, ele também é prejudicado. Então, aqui, eu equiparo o artigo 28 com o parágrafo 3º do artigo 49, só que não apenas por um período de stay, mas é até mais restritiva porque não alcança apenas o período de stay que prevê o parágrafo 3º do artigo 49. Então, consequência jurídica que os financiadores correm o risco do negócio. Aqui também, aí cabe a recuperanda provar a necessidade dos recursos para fazer face às despesas com a operacionalização e continuidade do serviço público. Essa aqui é o último caso, rapidamente, é um caso de recuperação extrajudicial de uma empresa, de um grupo importante, e que é na modalidade impositiva, ou seja, não houve consenso dos credores em relação à aprovação. Então, utilizou-se o artigo 163, que prevê uma aprovação por 3/5, ou seja, 60% dos credores. Só que o fato interessante é que o maior credor financeiro, que correspondia a 80% de todos os créditos que era o BNDES, não pôde votar por conta de um alegado conflito de interesses baseado na participação acionária que o BNDESPar, uma sociedade coligada, teria e que, portanto, haveria conflito de interesse. Então, o que acontece nesse caso? Um gigante credor foi dragado pelos nanicos numa recuperação extrajudicial em que o devedor escolhe quem ele vai colocar no rol dos afetados pela recuperação judicial. Então, é um caso bastante interessante, foi homologado em primeiro grau e em segundo grau foi reformada a sentença na semana passada. Então, é válido, passivo de homologação judicial ou plano de recuperação extrajudicial que submeteu aos seus efeitos crédito de credor impedido de votar? Isso é uma questão jurídica bastante interessante. A leitura seca da lei, literal da lei, abriga os interesses da recuperanda, mas a análise sistemática, econômica, que o caso concreto impõe, ou seja, as cores do caso concreto, assim, facilmente, no meu ver, conclui pelo absurdo da aplicação literal da lei. Aqui, mais detalhes, existia conflito de interesse, existia uma redução da participação do BNDES, que era de quase 15%, antes das negociações da recuperação extrajudicial para 5%. Então, tudo isso foi analisado e tido como não fatores que não implicavam, de fato, nesse conflito de interesses na votação. Então, a conclusão é que não faz sentido abranger o credor que não teve a oportunidade de votar e de compor o quórum de 3/5 para aprovação impositiva, no caso de extrajudicial, e que se pode definir os créditos que estariam sujeitos ao plano extrajudicial. Então, concluiu-se pela não homologação do plano. Então, rapidamente, essas foram minhas considerações e agradeço muito pela oportunidade.